Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio. Muito bem, meus amados, nós vamos agora à sequência com a palavra de Deus. E hoje eu quero falar de uma virtude que nos transforma em vencedores de gigantes. Veja bem, uma virtude que nos transforma em vencedores de gigantes. Que virtude é essa, pastor? O nosso amor por Deus. Quanto mais você amar a Deus, mais você estará habilitado para derrubar gigantes neste mundo. Talvez você até diga assim, mas pastor, o que é que tem a ver o amar a Deus com derrubar gigantes? Vamos ver se tem ou não tem na Bíblia, tá certo? Vamos ver se tem ou não tem na Bíblia. Quando nós amamos a Deus de verdade, irmãos, nós vivemos uma vida sobrenatural. Nossa capacidade de agir vai além da nossa razão humana. A nossa capacidade de vencer lutas e provas, elas se manifestam de uma forma sobrenatural e milagrosa. E eu quero lhe mostrar justamente isso, que essa virtude de amar a Deus sobre todas as coisas, amar de verdade, não é um amor superficial, não é um amor fingido, mas um amor de verdade. O nosso amor por Deus é uma virtude que nos transforma e nos capacita a sermos vencedores de gigantes. Então eu abro aqui a palavra de Deus e a Bíblia nos diz, no capítulo 8 da carta aos Romanos, olha só, capítulo 8 da carta aos Romanos, a partir do versículo 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Meus amados, eu gostaria de começar essa palavra mostrando para você que Deus, Ele nos orienta desde os mandamentos, né, lá no Antigo Testamento, desde os 10 mandamentos, até as exortações do Senhor Jesus. Ele nos exorta que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Um dia, alguém chegou lá perguntando para Jesus, um fariseu, perguntando qual é o maior de todos os mandamentos. E o Senhor Jesus respondeu: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando a Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas, não é que Deus seja carente de amor. Não, de maneira nenhuma. É que para o nosso bem, é um mandamento para o nosso bem. Veja que a lei, ela visa nos proteger, não é? O objetivo da lei é nos proteger. E lá na lei, quando Deus disse amai a Deus sobre todas as coisas, é como uma lei, o maior de todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas.
Porque quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você se torna um vencedor. Todos os demais mandamentos você cumpre quando você ama a Deus sobre todas as coisas, quando você ama de verdade. Então, meus amados, a gente vê que aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre as provas e a certeza do nosso amor por Deus. Ele começa falando aqui, primeiro, do amor de Deus por nós. Veja bem, ele começa dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós entregou o seu filho, porventura não nos dará graciosamente com ele também todas as coisas? Veja bem, ele está falando do amor de Deus por nós aqui. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja bem, ele fala primeiro do amor de Deus por nós, a ponto de dizer que se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Se Deus nos ama. Eu quero ilustrar isso aqui com um fato interessante. Um irmão, ele se afastou dos caminhos do Senhor e agora se voltou, graças a Deus. Mas quando ele se afastou dos caminhos do Senhor, ele se afastou e disse: eu me afastei porque Deus levou minha mãe. Deus levou minha mãe, eu pedi muito a Deus que não levasse minha mãe. Você já viu quantas pessoas fazem isso? Eu já vi pessoas que me procuraram. Uma irmã me procurou uma vez e disse: estou revoltado com Deus porque ele levou meu filho. E pessoas que agem dessa maneira. Mas o fato é que eu disse para aquele irmão que disse que se afastou, porque Deus levou a mãe dele, eu disse: você não se afastou coisa nenhuma porque Deus levou sua mãe, você se afastou porque seu coração estava no mundo. Aí você está arrumando essa justificativa agora para dizer que está se afastando de Deus. E agora que esse irmão se voltou para Jesus, ele confessou: verdade, pastor. Na verdade, eu me afastei, não tem nada a ver com a morte da minha mãe. Eu me afastei porque meu coração estava no mundo. Então, meus amados, as pessoas às vezes tentam arrumar uma justificativa para se afastar do Evangelho, mas não é, na verdade, porque elas não amam o Evangelho, é porque elas amam o mundo. Elas amam o mundo mais do que o próprio Deus. Veja que uma pessoa dizer que se afastou porque o filho morreu, porque a mãe morreu, o próprio Deus foi capaz de dar o filho dele por amor de nós. Veja a dimensão do amor de Deus por você. Veja a dimensão do amor de Deus por você. O próprio Deus, ele deu seu filho morreu crucificado, morte de cruz, não foi uma morte de uma enfermidade, não. Ele foi torturado, foi humilhado, foi cuspido, colocaram coroa de espinhos na cabeça dele, zombaram dele, arrastaram ele pelas ruas de Jerusalém. Veja que tormento, não só uma morte, mas uma morte cheia de torturas, por amor de você. Então, meus amados, a dimensão do amor de Deus por nós é esta. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele diz: que diremos, pois, dessas coisas, se Deus é por nós, a ponto de fazer uma coisa dessa pelo seu filho? Quem será contra nós? Quem será contra nós? Agora vamos ver o amor que eu preciso amar a Deus. O amor que eu preciso amar a Deus, que a Bíblia me ensina. Aí diz o versículo 35 aqui. Continuando, não é? Eu estou aqui no capítulo 8 da carta aos Romanos, li do versículo 31 ao 34. Aí diz assim: quem nos condenará é Cristo Jesus, que morreu antes, que ressuscitou por nós. Vamos ver agora o que é que diz o 35. Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Agora é Paulo falando
do amor que ele, Paulo, vencedor, sentia por Jesus. Ele diz: será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha lá, presta atenção. Eu estou falando de amor e eu estou falando de ser vencedor sobre os gigantes. Eu já lhe mostrei o amor de Deus. Estou mostrando que Paulo diz aqui que nada pode impedir o nosso amor por Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Tem pessoas, irmãos, que qualquer tribulaçãozinha já quer se afastar da igreja. Já começa a se afastar de Cristo, não vai mais para a igreja. Olha, tem pessoas que com medo ainda do Covid-19 ainda não foi para a igreja. Veja que amor por Cristo. É para você mesmo que está me ouvindo. Veja que amor por Cristo. Pessoas que ainda não saíram de casa. Aí diz assim: quem me separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Você já viu quantas pessoas que ficam angustiadas e dizem assim: vou me afastar da igreja porque ali os irmãos me perturbam, eu estou angustiado. Ou a perseguição: eu vou me afastar da igreja porque é muita perseguição. Ele está falando agora do amor que nós devemos ter por Deus agora. Quem me separará do amor de Deus? Será angústia? Perseguição? Fome? Ah, eu vou deixar a igreja porque estou desempregado, não arrumo emprego. Acontece isso? Você vê acontecer isso ou não vê? A nudez? Eu não tenho dinheiro nem para comprar roupa. Vou me separar de Cristo. O perigo? Ah, não, eu vou me separar de Cristo. Eu não vou servir a Cristo mais não, porque é muito perigoso ser cristão, é muita perseguição ser cristão. Agora estão ameaçando até de prender os cristãos agora. Ou a espada? A espada significa morte. Ele diz assim: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Ora, aquele que deu seu filho por mim para ser humilhado da maneira que foi, ele quer. Ele quer não, ele diz que eu preciso. Não é ele que quer simplesmente por querer, porque necessita. Sou eu que preciso amar a ele do mesmo jeito que ele amou, do mesmo jeito que ele foi capaz de dar a vida por mim. Eu tenho que amar a ele, sendo capaz de dar a vida por ele. Agora veja que tipo de amor que nós amamos a Cristo, irmãos. Seja sincero. Como é que você ama a Cristo? Você ama Cristo a ponto de dar sua vida por Ele? Então, meus amados, a gente vê que, na verdade, o nosso amor por Cristo é muito medíocre. É um amor muito limitado. É um amor muito fragilizado. É um amor que é superficial. Então, meus irmãos, por que é que surgem os gigantes na nossa vida? Os gigantes surgem, meus amados, porque nós precisamos ser aperfeiçoados. Os gigantes surgem porque nós precisamos corrigir as nossas fraquezas na nossa vida. A Bíblia diz aqui que quando nós amamos a Cristo como Paulo amou, Paulo que era vencedor, ele diz assim: mas em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, quais são as coisas? Eu sou vencedor na tribulação, sou vencedor na angústia, sou vencedor na perseguição, sou vencedor na fome, sou vencedor na nudez, sou vencedor no perigo, sou vencedor na espada, sou vencedor na morte, sou vencedor em todas as coisas, em qualquer outra coisa eu sou mais do que vencedor. O que Paulo está dizendo é isso. Por aquele que nos amou, eu posso vencer. Então, meus queridos, nós não amamos a Deus como devíamos amar. Aí Satanás levanta o gigantezinho dele na nossa frente. E ele quer que vá em frente agora, vencendo esse gigante. Vai vencer esse gigante aí.
Vai vencer esse gigante aí. Deixa eu te mostrar uma coisa. Vamos começar vendo que na Bíblia, a Bíblia vai nos falar de exemplos de vitórias e fracassos diante de gigantes. Eu vou te falar primeiro do fracasso. Eu vou te falar primeiro do fracasso, porque eu quero falar mais da vitória, não é? Mas a gente vê que a Bíblia mostra, lá no livro de Números, capítulo 14, que os espias que foram enviados por Moisés à terra de Canaã, preste atenção, eles no caminho, no percurso, eles encontraram os filhos de Anak. E porque eles encontraram o filho de Anak, os filhos de Anak eram gigantes. Eles ficaram com medo. E trouxeram um relatório negativo. Chegaram lá para Moisés, disseram, olha, não dá não, a terra é boa, o lugar que nós vamos é bom, mas no meio do caminho tem um gigante, quando olhávamos para ele, nós nos sentíamos como gafanhotos, e ele também, quando olhavam para nós, sentiam que nós éramos como gafanhotos para eles. Somos loucos de brigar com homens assim, com gigantes dessa natureza? Veja bem, Moisés enviou 12. Dos 12, 10 voltaram com esse relatório negativo. Mas haviam 2, Josué e Caleb, que disseram assim, não, vamos em frente. Se Deus se agradar de nós, Ele entregará o gigante em nossas mãos. Então veja, meus irmãos, que a questão não é o gigante. Eles chegaram na terra de Canaã. A questão é a maneira como as pessoas veem o gigante. Dos 12 que foram enviados, 10 eram covardes. Dentro deles estava a covardia. Dentro deles estava o medo. Enquanto haviam 2, Josué e Caleb, que eram corajosos e tiveram coragem de enfrentar os gigantes. Números 14, 21 diz assim, olha, mas pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, juro que, isso é Deus falando, veja bem, nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto. No entanto, 10 vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verão aquela terra. Mas o meu servo Caleb, que tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim, por isso eu farei com que ele entre na terra que espiou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Olha só que palavra. Olha só que palavra. Então aqueles que tiveram o espírito medroso não entraram na terra. É mesmo que você desistir, meu irmão, de caminhar para o céu. Cuidado, porque a falta de amor por Deus. Quando você se priva de derrubar determinados gigantes da sua vida, você está privando a sua entrada no céu. Veja que isso é muito sério, meus amados. Uma mãe chegou para mim, ela me contou um problema. Um problema que um filho possuía. E ela disse que o filho disse assim, era um pecado. Eu não vou relatar qual era o pecado que o filho dela possuía. Mas ela disse que o filho dela dizia assim para ela, mamãe, Deus me aceita dessa maneira no céu. Deus me aceita dessa maneira no céu. E ela disse, meu filho, ele não aceita. Ele não aceita. É um gigante que precisa ser vencido. E que pode ser vencido. Mas é preciso que o amor esteja em Deus e não no pecado. Então, meus amados,
Foi o que aconteceu com esse povo. Somente Josué e Caleb tiveram coragem de enfrentar o gigante. Porque o gigante, irmãos, o que é um gigante na nossa vida? É só um homem grande de 3 metros de altura? Como o gigante Golias que enfrentou Davi? Não! O gigante é tudo aquilo que quer impedir a nossa caminhada. Então o gigante é o pecado. O gigante é a preguiça. O gigante são as fraquezas. O gigante são as enfermidades. O gigante são as situações financeiras. O gigante são os problemas de família. O gigante são relacionamentos conjugais que estão quebrados, difíceis de ser consertados. São muitos gigantes que se levantam. E eu preciso vencer esse gigante. Existe algum desses gigantes aí que eu falei que pode impedir a salvação? Por exemplo, a pessoa que tem um determinado pecado, que Satanás diz assim, olha, tu és crente, mas tu tem determinado pecado que está embutido, está escondido em você, e você vive cometendo esse pecado e ninguém sabe. Isso pode impedir tua salvação? Isso pode levar Deus a se desagradar de você. Está lembrado que Deus disse de Esaú e Jacó? Amei Jacó e me aborreci de Esaú. Deus se agrada de determinados homens e aborrece outros. Então veja bem, Deus não ama um mais do que o outro. Uma coisa é amar, outra coisa é se agradar. Deus ama todos por igual. Deus ama o pecador que vai ser lançado no inferno. Um pecador que vai ser lançado no inferno. Deus ama ele tanto quanto ama você que é salvo. Você que vai morar no céu. O amor é o mesmo. Porém, ele se agrada. Ele se agrada de alguns que fazem mais a vontade dele, que se apegam mais a ele, que amam mais a ele. Como ele se agrada. Deixa eu te mostrar como ele se agrada. De um homem que se apega mais a ele, mesmo sendo falho. Olha só, olha, eu vou citar aqui o exemplo de Davi. Olha o que é que Deus diz de Davi, como ele se agrada de Davi. 1 Reis, capítulo 11, versículo 11 diz assim: pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos, que te mandei, certamente rasgarei de ti esse reino, e darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Olha lá, Deus ia tomar o reino de Salomão, e não tomou o reino de Salomão, não foi por amor a Salomão não, foi por amor a Davi. Por amor a Davi, e ele se agradava de Davi. Davi sabia agradar a Deus com as atitudes dele. Por amor a Davi, Deus diz assim, eu amava Davi. Ele chega ao ponto de chamar Abraão de meu amigo, não é? Meu amigo Abraão. Veja que tem homens que Deus trata ele de uma maneira toda especial. Jó, ele chega ao ponto de desafiar Satanás. Vive-se meu servo Jó, homem reto, fiel, temente a Deus, que vive se desviando do mal. Deus se agrada de nossas atitudes. Ele diz ainda de Davi, 2 Reis, capítulo 19, versículo 33. Diz assim, olha, pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar por amor de mim mesmo e por amor do meu servo Davi. Meu Deus do céu. Por amor do meu servo Davi, eu vou dar livramento a uma cidade. Não vou deixar os inimigos entrar nela. Veja como Deus se agrada de determinados servos dele, não é? Então, meus amados, a gente vê aqui o exemplo negativo do povo quando estava caminhando no Egito. Chega ao ponto de Deus dizer assim, olha, eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Mas meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim.
Por isso eu farei com que ele entre na terra que expiou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Então veja que Deus, ele se agrada quando o servo dele faz a vontade dele. E para fazer a vontade dele, meu filho, você só faz a vontade dele se você amar verdadeiramente a ele. Uma mulher só é fiel ao seu marido, 100% fiel, se ela amar ao seu marido. Um marido só é fiel à sua esposa se ele amar a sua esposa. Você só é fiel a Deus se você amar a Deus sobre todas as coisas. Então, meus amados, como é que nós poderemos vencer gigantes desse mundo sem amar a Deus? Olha só, voltando aqui ao texto inicial, aí Paulo diz assim, olha, quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Eu vou responder agora a questão de vencer gigantes, amando a Deus. Eu até agora só falei mostrando que você deve amar a Deus, porque quem não ama a Deus não chega na terra prometida. Quem ama a Deus não vence gigantes. Os espias desistiram, não quiseram ir em frente por causa dos filhos de Anak, os gigantes filhos de Anak. Eles desistiram. Mas aqui a Bíblia diz assim, olha, quem nos separará do amor de Cristo, não é? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Nada disso. Aí ele diz aqui no versículo 37, mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nem a morte, não é? Nem a morte, nem a vida, nada. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Eu vou dizer uma frase aqui que pode parecer uma certa arrogância. Nós, como servos de Deus, podemos vencer todas as provas, todas as lutas, todas as dificuldades. Eu vou repetir. Nós, como servos de Deus, podemos vencer todas as lutas, todas as provas, todas as dificuldades. Quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, alguém pode até dizer assim, como é que vocês podem vencer tudo? É isso mesmo, podemos vencer tudo. O grande problema é porque nós não amamos a Deus como deveríamos amar. Se nós amássemos a Deus como deveríamos amar, nós venceríamos todas as provas, todas as lutas. Eu quero mostrar para você agora como foi que Davi venceu aquele gigante. Uma coisa que era praticamente impossível. Uma coisa que parecia que não tinha solução, que não tinha jeito. O exército de Israel estava prostrado, com medo do gigante. Preparado para a batalha, mas com medo do gigante. Então, meus amados, a gente vai ver que a Bíblia, ela nos traz lições sobre isso. Quando a Bíblia diz Romanos 8:37, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, veja bem, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a nossa vitória está firmada em Deus, não é? Por meio daquele que nos amou, aquele que nem o seu próprio filho ele poupou, antes o entregou por nós. Ora, amados, imagina, se ele entregou Jesus, que sofreu, como eu já falei aqui, sofreu, foi arrastado pelas ruas, coroa de espinho, humilhado, cuspiram nele, pregaram ele numa cruz, mataram ele. Se ele entregou seu filho desse jeito, irmãos, para passar por tudo isso por você, como ele não vai te entregar uma vitória tão simples sobre um gigante desse que está aí te incomodando? Abre teu coração e compreende isso. Esse gigante que tanto te incomoda, como é que ele não vai entregar essa vitória para você? Vamos aprender com Davi como foi que ele derrubou aquele gigante? Certamente que isso vai trazer lição para você. Então aqui, veja bem, a nossa vitória, a primeira coisa que eu tenho que entender é que ela está firmada em Deus. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio dele, que nos amou. Ele que entregou seu filho e fez isso por nós. Agora, ele me amou, mas eu também tenho que amar a ele.
com esse amor, que nem angústia, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nenhuma dessas coisas, nada desse mundo pode impedir o meu amor por Deus, um amor verdadeiro, não é um amor superficial. Então veja bem, quando você ama a Deus de verdade, que você olha para o gigante, sabe o que é que acontece? Primeira coisa aqui, você não se impressiona, nem fica inibido diante da situação que você vai ter que enfrentar. Quando você ama a Deus de verdade, Davi chegou lá quando ele viu aquele gigante desafiando o exército do Deus vivo. A Bíblia nos mostra que o exército de Saul estava lá, acanhado, com medo. Mas Davi, irmãos, ele não estava não. Quando ele viu aquilo, ele disse assim, olha, quem é esse incircunciso filisteu que ousa desafiar o exército do Deus vivo? E começou logo a fazer perguntas ao povo com disposição de enfrentar o gigante. Ele não se inibe diante da situação difícil que tem que enfrentar. Uma pessoa que ama a Deus de verdade vê o gigante, por maior que seja, ele não fica com medo, não fica inibido. Ele diz assim, eu vou vencer. Eu vou vencer. Tá certo? Segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção é que Davi, ele possuía alguns irmãos. Ele possuía alguns irmãos e o pai dele, Jessé, apresentou os 3 filhos mais velhos para o exército. Mas desconsiderou Davi por ele ser muito pequenininho, muito novo. Mas era o único que estava habilitado para vencer a guerra. O que é que eu quero te mostrar com isso? Que não são as habilidades humanas, não são as aparências, não são os fatos de você achar que pode ou que não pode, que te vai dar vitória sobre esse gigante. Talvez alguém olhe para outra pessoa e diz, se fosse fulano, vencia essa guerra que fulano está passando. Não, senhor, se a guerra é tua, quem vai vencer é você. Davi era o menor entre os irmãos. Era o único que estava preparado para vencer aquele gigante e foi desprezado pelo pai para ser enviado para servir ao exército de Israel. A Bíblia diz aqui em 1 Samuel 17:13 que apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e seguiram para a guerra. Chamavam-se Eliabe, Abinadab e Samar. Olha lá, os 3 filhos mais velhos foram encaminhados para ir para a guerra. Mas Davi ficou lá. Ninguém via habilidade em Davi, ninguém via mérito, ninguém via condições de vencer a guerra. E quem foi que venceu a guerra? Foi Davi. Tá vendo? Você não fique se dizendo que você não tem condições. Você não fique dizendo que você é um coitado. Você não fique dizendo que você é um fracote, que você é uma pessoa sem condições. Não, é isso que Satanás quer. Você está lembrado dos espias que foram olhar a terra? Somente 2, irmãos. Somente 2, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Somente 2 se sentiram com a ousadia de enfrentar o gigante. Irmãos, a nossa vitória está dentro de nós, na nossa relação com Deus. A nossa vitória está no poder que Deus nos dá. A nossa vitória está naquilo que nós vemos que Deus é capaz de fazer. A nossa vitória não está nas nossas forças, na nossa técnica, no nosso conhecimento. A nossa vitória não está naquilo que nós achamos que podemos fazer com os meios que nós temos materiais. Terceiro ponto que eu quero te chamar a atenção. Não dê ouvido aos críticos que te criticam, que acham que você é uma pessoa insignificante. Quando Davi chegou lá, os irmãos dele ficaram criticando. Ficaram dizendo, o que é que tu queres aqui, menino? Sabe o que foi que Davi fez? Davi desviou-se deles e começou a conversar com outras pessoas. Saia de perto daqueles que lhe criticam, daqueles que dizem que você não vai vencer. Cuidado com sua amizade.
com essas pessoas que ficam dizendo, alimentando esse problema, botando defeito no gigante, dizendo que o gigante é forte demais para você, dizendo que você é fraco demais para vencer o gigante, que essa pessoa não é sua amiga, não é seu amigo. Essa pessoa não quer o seu bem, essa pessoa está sendo um instrumento do diabo perto de você. Quando os irmãos de Davi chegaram junto de Davi para reclamar dele, a Bíblia diz no versículo 30, capítulo 17, versículo 30, desviou-se deles para outro e falou a mesma coisa. Ou seja, começou perguntando como era que, querendo saber informações do gigante para ele vencer o gigante. Procure as pessoas que podem lhe orientar, que mostre a sua vitória, e não pessoa para ficar falando de derrota, botar defeito no gigante, falando que o gigante é perigoso demais, dizendo que o gigante vai vencer você de todo jeito, que você não tem força. Saia de perto desse instrumento do diabo que está te atrapalhando. Quinto ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui para você vencer esse gigante, com amor a Deus. Quem ama a Deus age assim. Procure lembrar que você já passou por algumas experiências. Experiências com Deus. Experiências com Deus que dão vitória. Lembre-se que você já começou vencendo muitas coisas. Olha, você aceitou Jesus, recebeu Jesus na sua vida, você deixou o vício. Você deixou de agir de determinadas maneiras que você agia antes. Você deixou de fazer uma série de coisas, deixou de fumar, de beber, deixou de falar palavrão, deixou de andar com determinadas pessoas. Você já venceu tanta coisa. E Deus quer lhe dar experiência de vencer outras maiores. Davi, ele lembrou que já tinha vencido um urso, já tinha vencido um leão, e ele disse ao rei, olha, eu vou vencer esse gigante também. Então veja que você já teve experiências, nem que tenham sido mínimas, com Deus. Você poderá ter experiências maiores. E Deus quer isso de você. Você pode ir mais além. Deus quer que nós cresçamos na experiência que temos com Ele a cada dia. Quando as nossas forças acabam, irmãos, é o momento do poder da fé, né? Eu estou falando isso porque tem hora que você olha para um gigante assim e diz, olha, parece que esse gigante aqui, as minhas forças não conseguem vencer ele. E alguém chega e ainda começa a dizer junto de você que o gigante é violento demais, que o gigante é forte demais, que você não vai vencer. É o momento do poder da fé, né? É o momento do poder da fé. Eu encontro na Bíblia um texto que mostra que Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Mas eu encontro na Bíblia também um texto que mostra que os apóstolos, eles foram provados além das suas forças e venceram pelo poder da fé. Não é? 2 Coríntios 1:8, 2:8 diz assim, 2 Coríntios 1:8 diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Olha aí. Tribulação acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos até a própria vida. Veja lá, nós podemos receber tribulações acima das nossas próprias forças. Este é o momento do poder da fé. É Deus querendo mostrar. Se Deus permitir que você entre numa tribulação que você não é capaz de suportar com as suas próprias forças, isso significa que Deus quer agir na tua vida. E Davi já tinha essa experiência. Davi amava Deus. Ele começou vencendo o leão. Veja bem, começou vencendo o leão. A primeira vitória dele foi sobre um leão. A segunda vitória dele já foi sobre um animal muito mais forte do que o leão. Sabe qual foi? Um urso. Ele disse para o rei Saul, olha, rei Saul, eu venci um leão. Venci também o urso. Ou seja, essa aí é mais forte. Vencer esse gigante. Eu vou vencer esse gigante também. É um momento do poder da fé. É a fé que vai te conduzir agora. Então, meu amado, entenda. Deus quer te usar para vencer esse gigante, porque
o poder de Deus se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Esse gigante está se aproveitando da tua fraqueza. E essa fraqueza, quando você viver, essa vitória que você vai vencer, ela vai se transformar em fortaleza. Você vai ver que o teu passado depois da vitória sobre esse gigante vai ser uma coisa até ridícula. Você vai olhar, meu Deus, como é que eu ficava temendo aquele gigante? Eu tendo um Deus tão poderoso como eu tenho, como é que eu ficava temendo aquele gigante? Aleluia! E tem mais, para vencer esse gigante, não queira as armas de outra pessoa, não. Seja autêntico diante de Deus, lute com as suas armas, com o que você tem, com o que você é. Ah, se fosse, eu vou fazer assim, porque fulano fez assim e venceu. Eu vou fazer assim porque cicrano fez assim e venceu. Não. Deus vai te dar a tua estratégia. Saul quis colocar as armaduras dele em Davi, mas pelo amor que Davi tinha a Deus, pelo conhecimento que ele tinha de Deus, ele disse: rei, eu não sou acostumado a usar essas vestes. Não se preocupe não, rei, eu vou lutar com as minhas armas. E ele pegou o cordel dele, pegou a funda dele, era uma espécie de baleadeira, e saiu com ela na mão para enfrentar o gigante. Ele sabia que não era ele que ia lutar. Ele sabia que era Deus através da vida dele. Veja bem, isso só se consegue ver se tiver muita intimidade com Deus. Isso só se consegue ver se tiver um verdadeiro amor por Deus, do mesmo jeito que Deus nos amou, nós amamos a Ele. Davi via isso porque ele amava a Deus de uma maneira tremenda. Quando o gigante Golias disse: eu vou a ti, tu vens a mim com essas cordinhas aí agora, tá pensando que eu sou algum animal, algum cachorro para você querer amarrar com essas cordinhas? Ele disse: tu vens a mim. Davi disse mesmo assim para ele: tu vens a mim com tua espada, com tua lança, com teus varapaus, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi tinha consciência, Davi estava vendo Deus na vida dele naquele momento. Meus queridos, eu já passei por experiências assim. Eu já passei por experiências pela misericórdia de Deus, Deus saber que não era eu que ia fazer aquilo. Não era eu que ia fazer aquilo, era o próprio Deus que haveria de fazer aquilo. Eu já passei por experiências tremendas, em algumas ocasiões, de expulsão de demônios, que quando eu me dirigia àquela pessoa, que muitas pessoas não conseguiram expelir aquele demônio, eu fui até lá, eu via, não era eu que estava indo, eu via o próprio Deus em mim agindo. Aleluia! Outra ocasião que eu tive a alegria de ver esse milagre, eu fazer uma oração e milagrosamente a chuva passar. Isso aconteceu na cidade de Carpina. Não era eu via que não era eu que estava fazendo aquilo. Davi estava vendo que não era ele, era intimidade com Deus, comunhão com Deus. Entenda isso. Esse gigante ainda está de pé porque você não ama a Deus como deveria amar. Será que você entende isso? Será que você compreende o que Deus está falando com você? Seja autêntico. Não queira lutar com armas de outras pessoas. Lute com as armas que Deus lhe deu. E para concluir, meus amados, para concluir, aquele gigante, quando se aproximou de Davi, ele se aproximou desprezando Davi. Ele desprezou, a Bíblia diz em 1 Samuel 17:42, olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Despreze o desprezo. Despreze o desprezo e veja Deus na sua vida. Você vai ver quem é que vai ganhar a guerra. Despreze o desprezo. Alguém que te despreza, esse gigante que te despreza. Despreze o desprezo e veja Deus na sua vida. Ame a Deus, que você vai ver Deus na sua vida. E você vai ver quem é que vai ganhar essa guerra. Você sabe quem foi que ganhou a guerra? Foi Davi ou o gigante?
Foi Davi ao gigante. Para concluir, assim vai ser contigo. Você vai ganhar a guerra em nome de Jesus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Se está difícil, ame mais a Deus. Se está difícil, vai amando mais ainda, que você vai ver que vai chegar um momento que Deus vai te dar estratégias e o gigante não vai suportar a presença de Deus na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em nome de Jesus. Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio.